Olá! Hoje vamos discutir um pouco sobre as conjunções. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação, ou seja, de segmento. Existem as conjunções coordenativas e as subordinativas. Um exemplo de uma conjunção ligando termos de uma oração: vi sua mãe e seu pai na feira. Um exemplo de uma conjunção ligando orações: estudei muito e aprendi a matéria. Em ambos os casos, a conjunção é e. No primeiro caso, ela está ligando mãe, pai. No segundo caso, está ligando a segunda oração, aprendi a matéria, com a primeira oração, estudei muito. Conjunções coordenativas. As conjunções são classificadas como coordenativas quando ligam orações com sentido completo, que têm existência independente. Conjunções coordenativas aditivas transmitem uma ideia de adição. Elas podem ser e, nem, também, bem como, não só, mas também, entre outras. Por exemplo, eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Se nós fôssemos separar essas duas orações, elas teriam sentido independente. Com a conjunção, elas apenas adicionam sentido e informação uma à outra. Conjunções coordenativas adversativas transmitem uma ideia de oposição. Elas podem ser mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, entre outras. Por exemplo, eu esperei por você, mas você não veio. Conjunções coordenativas alternativas transmitem uma ideia de alternância. Elas podem ser ou, já, ora, quer, seja. Exemplo: já chega de televisão, leia um livro ou jogue um jogo. Conjunções coordenativas conclusivas transmitem uma ideia de conclusão. Elas podem ser logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, entre outros. Exemplo: já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. Conjunções coordenativas explicativas. Conjunções coordenativas explicativas transmitem uma ideia de explicação. Elas podem ser que, porque, por quanto, pois, isto é, entre outras. Por exemplo, vem à minha casa hoje à noite, que estará lá o meu irmão. Vamos observar agora as conjunções subordinativas. As conjunções são classificadas como subordinativas quando ligam orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, não tendo existência independente. Podem ser integrantes, introduzindo orações substantivas, ou adverbiais, introduzindo orações adverbiais. Conjunções subordinativas integrantes introduzem uma oração que atua como sujeito, objeto indireto e predicativo, entre outros, e que completa o sentido da oração principal. Elas podem ser introduzidas por que e se. Por exemplo, espero que meu pai chegue rápido. Conjunções subordinativas adverbiais causais introduzem uma oração que apresenta a causa do acontecimento da oração principal. Essas conjunções podem ser porque, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que, como, entre outras. Por exemplo, ela não esperou por mim porque já estava atrasada. Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas introduzem uma oração que apresenta consequência do acontecimento da oração principal. Elas podem ser que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que, entre outras. Por exemplo, meu filho correu como um louco, tanto que ficou cheio de dores nas pernas. Conjunções subordinativas adverbiais finais introduzem uma oração que apresenta o fim ou finalidade do acontecimento da oração principal. Elas podem ser a fim de que, para que, entre outras. Exemplo: li muitas vezes a receita para que não houvesse erros.
Conjunções subordinativas adverbiais temporais introduzem uma oração que apresenta uma circunstância de tempo ao acontecimento da oração principal. Elas são quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que e apenas. Por exemplo, assim que saí de casa, começou a chover. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais introduzem uma oração que apresenta uma condição para a realização ou não do acontecimento da oração principal. Elas podem ser se, caso, desde, salvo se, desde que, exceto se, contando que. Por exemplo, se você comer tudo, poderá comer sobremesa. Conjunções subordinativas adverbiais concessivas introduzem uma oração que apresenta uma ideia de contraste e contradição do acontecimento da oração principal. Elas podem ser embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que. Por exemplo, embora não concorde, cumprirei com a minha parte do plano. Conjunções subordinativas adverbiais comparativas introduzem uma oração que apresenta uma comparação com o acontecimento da oração principal. Elas podem ser como, assim como, tal, qual, tanto como, entre outras. Por exemplo, já não quero estudar piano, como já não quero estudar viola. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas introduzem uma oração que apresenta uma ideia de conformidade em relação ao acontecimento da oração principal. Elas podem ser conforme, como, consoante e segundo. Por exemplo, nunca soube dividir conforme aprendi na escola. Conjunções subordinativas adverbiais proporcionais introduzem uma oração que apresenta uma ideia de proporcionalidade com o acontecimento da oração principal. Elas são à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Por exemplo, à medida que o tempo ia passando, ela ia envelhecendo rapidamente. Temos também as locuções conjuntivas. Locuções conjuntivas são um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como uma conjunção ligando orações. A maior parte das locuções conjuntivas terminam em que. Elas podem ser visto que, dado que, posto que, sem que, até que, antes que, já que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que, a fim de que, se bem que, contanto que. Espero que o vídeo possa te ajudar a compreender melhor as classificações das conjunções. Até a próxima!